Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia. Agradecemos aí a sua audiência querida. Agradecer também as técnicas e técnicos que estão nos bastidores e, não é? Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, o nosso querido Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, e nós formamos a família Feal, essa egrégora de luz, de amor, e juntos vamos fazer esse evangelho, né, Nando? Vamos estudar a palavra do nosso Senhor Jesus, que a espiritualidade trouxe, sustentar o nosso coração e alimentar a nossa alma. Sejam todos bem-vindos. É isso mesmo. E se você quiser assistir esse programa, ouvir no YouTube, sobe lá no YouTube, tem aquela busca do YouTube, no site do YouTube, aí você coloca lá, Portal Mundo Maior, aí vai aparecer os programas RBN/TVMM, aí você vai lá em playlist e procura o Alvorada, tá bom? Muito bem, nós estamos com o livro aqui, Pão Nosso, do nosso queridíssimo Emmanuel e também do nosso amado Chico Xavier, né, nessa parceria maravilhosa que nos trouxe divinas obras. E o capítulo aqui é o 43, Boas Maneiras, olha que beleza. E aí tem aquela frase de Jesus que diz, né, parte, né, aqui está uma partezinha dessa passagem que é: assenta-te no último lugar. Está em Lucas capítulo 14, versículo 10. Quer já falar alguma coisa, Tiago, sobre essa passagem? Ah, meu amigo, você sabe que eu gosto muito. Esse é um momento interessante porque todo mundo conhece esse ensinamento de Jesus que ele pede para, não chega sentando logo na janelinha, né? Tem educação, assenta-te no último lugar. Esse foi o trecho que o Emmanuel selecionou. Mas eu gostaria de dar um panorama, amigo, desse momento que estava acontecendo. Era um sábado, Nando, e Jesus estava fazendo uma refeição na casa de um dos fariseus. Você sabe que os fariseus da época tentavam realmente reconhecer quem era o Messias e tentaram se aproximar de Jesus e até alguns deles honestamente para conhecê-lo. Você sabe, por exemplo, né, Nando e amigos, que o José de Arimateia consta no texto bíblico que ele não foi a favor da condenação de Jesus, ele votou contra, mas ele foi voto vencido. E foi ele justamente que estava lá, pediu para os responsáveis romanos para pegar o corpo de Jesus e sepultá-lo numa, numa tumba onde ninguém tinha sido colocado. Pois bem, ele estava nessa reunião, Nando, e chegou um homem lá, olha só que coisa. Então, quer dizer, ele estava numa reunião com os homens mais importantes de Israel. Chega um homem inchado, uma doença provavelmente no fígado. Você sabe que aqui foi o trecho foi de Lucas, né? Lucas era médico. E se você olhar na Bíblia, vai ter um nome estranho lá, viu, Nando? Pouca gente, não sei se você já ouviu falar disso. O hidrópico, olha só que coisa, o homem hidrópico, o milagre de Jesus do homem hidrópico. O que que seria isso? Seria o homem inchado, provavelmente alguma coisa de líquido no interior do organismo dele, uma doença muito grave. E chegou aquele homem inchado num sábado, e aí Jesus fez aquela pergunta para eles: Poxa, é lícito curar no sábado? E Jesus foi lá e curou aquele homem. Acho que todo mundo viu aquele homem inchado voltando ao normal, a polícia plena saúde e ir embora. E você já imagina que eles ficaram escandalizados, né? E quando depois que o pessoal ficou escandalizado, Jesus trouxe essa parábola da humildade para aquelas pessoas importantes. Olha só, então, o momento histórico que aconteceu essa frase que o Emmanuel pensou, Nando. Penso, né, Tiago, que nós faríamos ao contrário. O que você está fazendo aqui? Saia dessa reunião, porque aqui é a reunião de pessoas importantes como eu, Jesus, e mais essas pessoas eminentes aqui de Jerusalém. Como que você ousa vir até aqui? Não, olha a diferença, né? Olha a diferença. E olha que usou até a imagem, né? A metáfora, vamos dizer assim,
do homem inchado, porque normalmente isso acontece, aquela pessoa vaidosa, toda inchada, ela quer ir o quê? Para os primeiros lugares, né? E até isso, até essa imagem a gente pode, é, né, poder refletir sobre isso, né? Beleza, então vamos lá ouvir aqui que o Emmanuel ler e refletir também pelo que o Emmanuel fala. O mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, né? Relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum, né? Então, ele nos traz isso aí. A gente usa uma metáfora ali, né, para que a gente possa interpretar e entender, né, que a gente precisa se colocar, né, Tiago, no nosso devido lugar, né? Você sabe que eu acho que a gente deve fazer esse movimento que ele falou. Olha só, prestem atenção, amigos. Vamos deslocar esse ensinamento e colocá-lo na nossa vida comum. Ele começa dando essa dica. E eu me deparo com muitas pessoas, Nando, que tem uma seguinte complexidade. Mas, poxa, no evangelho é tudo diferente. Na vida, nossa, o evangelho é muito bonito, mas na vida é diferente. E olha que a espiritualidade fala, não, a gente tem que pegar esse ensinamento e trazer para a nossa vida comum. Por isso que o nome do título que nós estamos aprendendo chama-se Boas Maneiras. A gente não educa um filho a aprender, a gente não aprendeu tantas coisas que a gente achava que não ligava, né? Mas na verdade a gente precisa aprender que são boas maneiras. Por exemplo, do modo da gente se alimentar, como a gente se relaciona. Jesus está ensinando até isso, Nando, a nossa educação perante as outras pessoas. É verdade, né? Se a gente vai num evento, numa festa, numa reunião, seja ela religiosa ou não, num meio social, ou às vezes se nós entramos na casa de outra pessoa e ali tem uma reunião, como que é o nosso comportamento? A gente vai querer estar em evidência num ambiente que a gente precisa respeitar, em que a gente nem conhece muitas vezes das pessoas. Se a gente entra num local onde que o assunto, né, não nos cabe, ou não temos conhecimento daquele assunto, né, não temos o conteúdo daquilo, o que precisamos fazer? Sentar no último lugar, sentar lá atrás, ouvir e ouvir, né? E muitas vezes isso não acontece, né? Por isso é importante as boas maneiras, né? A recomendação do Salvador, diz o Emmanuel, presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes, né? Alguém que penetre uma casa, olha aí, ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes, né? O que eu acabei de falar aqui, né, Tiago? Quem de nós já não deparou com essa cena, né? E nos sentiu, eu acho, né, a gente se sente desrespeitado até com essa condição de uma pessoa chegar, ela nem toma o pé da situação do lugar e ela se coloca numa posição de sabe tudo, querendo adaptar, querendo, né, se inteira primeiro do problema, aí depois a gente vai falar até com mais propriedade. Olha só, porque ainda que a gente saiba sobre aquele assunto, Nando, mas a gente não conhece a particularidade daquele lugar. Então, até uma postura de ser mais inteligente, de conhecer as particularidades do ambiente onde a gente está entrando para poder emitir alguma opinião. Então, a espiritualidade fala assim, ó, que a gente se sente incomodado, e é mesmo, a gente se sente desrespeitado. Olha que coisa do mundo, do dia a dia, que a gente nem imagina. Poxa, eu vou aprender isso no Evangelho? Jesus também está se preocupando com a minha educação, com a minha ética, com o meu comportamento com as outras pessoas, né? Se preocupa sim, para você ver como foi um ensinamento completo, não é, amigo? Por exemplo, a gente se depara com pessoas, às vezes a gente vai numa palestra, né? E aí tem um palestrante lá proferindo a palestra, e no público a gente encontra uma pessoa que a gente sabe que tem sabedoria, que é sábia, que tem conhecimento, e ela tá lá, ó, caladinha, né?
quieta, humilde, ouvindo, porque agora é a vez do outro ali, né, que está passando aquela informação para o público. Senão ele vai, isso já também já vi isso acontecer. A pessoa sabe e tem conhecimento, tudo, e na hora que abre para as perguntas, essa pessoa começa a falar de uma forma a querer saber e falar mais do que o palestrante já tinha falado, né? Então fica uma coisa muito chata isso, né? Eu acho que é falta de respeito até. É, eu acho que a gente tem que ter boas maneiras, né? Educação, né? E aqui, Tiago, ele ainda diz, ó, ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, ingressado pela vez primeira, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Né? Imagina, né? O Chico lá, em algum determinado lugar que ele era convidado, e aí tinha o palestrante. O Chico tinha o hábito também lá no grupo espírita da prece, de fazer o evangelho, e a todas aquelas pessoas que estavam na mesa faziam seus comentários sobre o evangelho, enquanto o Chico lá psicografava, ou às vezes ele também estava ali prestando atenção. Ele não intervia, ele não ia intervir com todo o cabedal de conhecimento que ele tinha, né? Ele estava calado e falava, né, simplesmente ou humildemente a parte dele, né, Tiago? Percebe aí que ele está falando assim, a gente não pode, ainda que seja um grupo que esteja errado, você vê agrupamento enganado, Nando, a gente não deve chegar austero e exigente. Olha só, isso também se aplica na vida. Um amigo comentou assim comigo, Nando, que ele tinha perdido o contato com a filha e retomou esse contato com a filha. Só que a filha, Nando, ela teve um problema no trabalho, onde ela falsificou um atestado e tinha sido mandada embora. Tava, né, um momento muito ruim da vida. E como que ele agora se aproxima trazendo esse grupo enganado, né, trazendo uma pessoa, ele vai ter que chegar austero e exigente? Ele não tinha um vínculo anterior, ele já quer chegar impondo coisas, ele não tem que primeiro construir a base de um relacionamento para depois ajudar ele de uma maneira mais eficaz. Por isso que o Emmanuel está dizendo, se você quer trabalhar realmente, ser um trabalhador sincero, como ele coloca uma palavra um pouco mais difícil, né? Retificar, corrigir ou reconduzir almas, a gente não tem que ser austero e exigente dessa maneira. A gente perde força, porque no ambiente onde tem essa austeridade, essa exigência rigorosa, cadê o amor, Lambi? Cadê o amor? Então o amor ele começa a ficar em segundo plano. E aí que você vê como esse ensinamento da espiritualidade, ele importa para o nosso relacionamento interpessoal também, para as coisas da nossa família, da nossa vida. Para a gente não querer chegar, como diz por aí, né, com os dois pés no peito. É claro que não, né? A gente não pode fazer isso. Eu acho que é uma falta de educação tremenda, né? A gente querer, por mais que a gente possa ser um intelectual, né? Um catedrático, né? Que tenha mestrado, doutorado, não podemos fazer isso, né? A gente é uma intromissão dentro de uma situação, né? Mesmo que ela seja como o nosso Emmanuel descreveu. O que nós precisamos é ganhar ali aquele campo, né? Ganhar de forma amorosa, de forma fraternal. Quer dizer, a gente não pode sair apontando erros, né? Não sair apontando culpados, né? Não é bem por aí que a coisa acontece. A gente tem que ir com muito tato, com muito cuidado, para não ferir, para não também tem algo errado ali? Tem, mas se a gente agir também de forma errada, nós estamos no mesmo nível, não, né? Nós estamos errando também. Não é assim que a coisa, não é assim que o reloginho funciona, né, Tiago?
Você sabe quando você falou assim, ó, ganhar esse campo? Vamos traduzir assim, Nando? Ó, é criar um relacionamento, uma base de relacionamento. Por que que eu vou te ouvir? Quem é você? O que você representa para mim? Então, agora quando eu sei que você se importa comigo, que você me ama, então eu entendo que você está dizendo é para o meu bem. Olha só, Jesus reservou os seus ensinamentos, ele não se despiu a todo momento, Nando, ele fez isso em alguns momentos, ele se despiu e mostrou a sua glória, o seu poder. Isso é descrito em alguns momentos do texto bíblico, mas ele não usou isso a todo momento, eram momentos específicos. A regra era o Messias sofredor, o Messias humilde, o Cristo, onde ele dizia: não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Durante todo o seu período aqui na Terra, Nando, que momento que Jesus mostrou glórias e poderes ou se impôs de uma maneira? Foram momentos específicos bem pensados. Então, a gente vai querer usar isso da nossa maneira do ordinário? Não, não deve ser assim, porque é mais eficiente, Nando. É isso que a gente tem que entender. Então, a gente criar essa base, a gente vai ter mais poder da nossa palavra. A gente vai ter, conseguir realmente transmitir. Se você quer ajudar uma pessoa, como ele está colocando aqui, você quer realmente ajudar, corrigir, você está vendo que aqui tem algo errado que você pode ajudar? Construa uma base de amor. Só fazendo isso você já vai estar ajudando. Até porque você também vai estar dando exemplo, não é isso, amigo? Então, essa linguagem de a gente agir com educação, com boas maneiras, é uma linguagem não violenta, né? É uma forma não violenta de a gente agir. Porque deixa a violência para aqueles que já fizeram muito no passado e ainda muitos fazem, né? Infelizmente, como os romanos naquela época, né? Que eles não queriam saber de argumento, não. Eles entravam com armas mesmo, com força e derrubavam tudo e tomavam tudo, né? Então, essa ação violenta, ela existia, ela estava muito no ser humano, né? Naquela época e ainda hoje. E aí Jesus vem com outro argumento, com outra forma de se comunicar, né? Uma comunicação não violenta, uma comunicação cheia de amor, de fraternidade, para quebrar mesmo tudo aquilo que estava acontecendo, para chegar num tempo que Jesus sabia que a gente ia entender melhor. Ele poderia virar as costas para nós e ir embora e falar assim: o que que adianta eu ficar com esse povo aí, né, fazendo o que eu estou fazendo? Amar o inimigo, amar o próximo, levantar o caído, se tá ali com a mulher, né, que foi quase que apedrejada, né, quando ele fala assim: atire a primeira pedra quem estiver sem erro. Então veja como ele estava mudando uma estrutura que vinha de milênios e milênios ainda, de muita violência que ainda respinga muitos nos dias de hoje, e por isso hoje, já com um entendimento diferente, com uma maturidade já maior, a gente precisa, é, já sabendo o que Jesus quis dizer, começar a colocar em prática, né, Tiago? Sim, com certeza, amigo. E você sabe que um pouquinho na próximo versículo do texto bíblico, Emmanuel colocou: vai, assenta-te no último lugar, a frase de Jesus. Esse é o versículo Lucas 10, 14 e 10. E o 11, ele diz assim: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que não ostentar a sua personalidade. Jesus, ele não fez esse movimento, né, Nando, de a todo momento de querer se projetar como uma pessoa. E até em determinados momentos das maiores autoridades, ele, por exemplo, diante de Pilatos, ele chegou a se calar diante de um questionamento. Então, olha só como Jesus usou o silêncio, usou a humildade, usou, como você falou, essa linguagem não violenta, usou de artifícios quando o ensino dele chegava e batia num coração preparado, Nando, como o da Maria Madalena, ela ficou deslumbrada, a ponto dela largar todas suas posses materiais, toda aquela sua vida de riqueza para seguir Jesus. Foi tamanho o impacto de um novo modelo de amizade, de amor que ela nunca tinha visto. Ô, Tiago, e repete para nós essa continuação dessa passagem que você falou, que Jesus diz o quê? Jesus disse assim, porque ele fala assim, ó, senta-te no último lugar, Sim, porque aquele que se exaltar será exaltar humilhado.
E será aquele que se humilhado. humilhar será exaltado. Aí abre uma reflexão para a gente pensar na reencarnação. Porque aqueles que estavam naquela época aí, quando Jesus disse, eles falavam assim, mas como isso vai acontecer? Né? Eu estou com poder aqui, e o quê? A vida iria se extinguir e nada disso ia acontecer. Então Jesus já estava falando para nós que lá na frente, quem fosse exaltado agora seria humilhado lá na frente. Não nessa vida que às vezes nem tempo dava. Como é que um César, como é que um general, um guerreiro lá na época iria parar com aquilo, de repente, só porque Jesus disse aquilo, ele não estava com os ouvidos abertos para isso. Mas lá na frente, ele foi exaltado agora, mas lá na frente ele iria, né, ser humilhado. Então, muitas vezes a gente passa por determinadas situações, a gente não sabe por quê, né? Ai, nossa, nunca fiz nada. Não, mas agora e antes, né, Tiago? Precisamos dessas lições, amigo, precisamos mesmo passar por essa, às vezes, algumas dores de sermos rebaixados para pensar na nossa vida, porque a lição da humildade, às vezes, ela precisa realmente penetrar o nosso coração. É difícil a gente, é, normalmente, assim, pela pura reflexão, às vezes, baixar um pouco a bola. A vida faz isso, né, Nando? Se a gente começar a levantar o topete demais, a vida vai fazer isso. Como uma amiga falando, né? Comentando, a pessoa que tinha um... Ela falou, ela é muito topetuda, né? Quer dizer, ela se exalta a sua posição e perde muitas oportunidades da vida. Fatalmente, ela está criando, pedindo para a vida, entre aspas, para a espiritualidade, criar situações onde ela corrige esse problema, concorda, amigo? Se a pessoa ela tem uma alta exaltação, ela tem um defeito da personalidade dela, onde ela se exalta de maneira incorreta, indevida, com certeza a vida lhe dará. Deus, como é por amor e justiça, lhe dará situações onde ela vai poder pensar. Então, ela vai viver experiências um pouco dolorosas. Olha como a gente cria o nosso próprio destino de acordo com as nossas crenças, sentimentos e vontades. E não vai muito longe, não precisa ser até outra reencarnação que eu, né, para frente que eu falei, mas nessa vida mesmo isso acontece, né? E aí, mas precisamos aprender muito ainda, né? Essa lição aqui. E somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, né? Eliminando uma parcela de sombra cada dia, por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, assevera que viera a caminho dos homens para cumprir a lei, né? Então, ele não veio como achavam que ele viria destruir a lei, que seriam os profetas, né? E as profecias e tudo que antecederam a Jesus. Diz que ele viria para cumprir, né, Tiago? Cumprir, e você vê que ele veio de uma maneira humilde. E a todo momento, até lá no Velho Testamento, lá atrás, sempre, Nando, existe uma mensagem por trás assim, ó, o humilde será protegido, o humilde será exaltado. A todo tempo parece que Deus traz essa mensagem para nós, que a humildade é algo importante. Para você ter uma noção, por exemplo, igual uma outra tradução desse mesmo trecho, está dizendo assim, esse exaltado, né? Aquele que se promove, também em algumas traduções essa palavra exaltado, aquele que se exalta, aquele que se promove. Você já viu uma pessoa dizendo assim, Nando, olha, eu tenho tantos anos de doutrina espírita. Já viu alguém falar isso? Nossa, eu tenho tantos anos de doutrina espírita. O que ela está trazendo? Ela está trazendo, poxa, eu sei muito. Ela tá se autopromovendo. E quando acontece isso, você vai buscar viver experiência, onde a gente vai buscar ter uma experiência de humildade. Fatalmente, você está pedindo para o destino te trazer uma experiência onde você vai ter que experimentar humildade. Fala assim, realmente, eu tenho muitos anos aí, mas eu tenho que aprender muito, eu não sei nada, alguma situação difícil vai te colocar em xeque, é normal. Então, para quê? Igual o Chico dizia, né? Não sei, acho que você deve conhecer essa passagem que falou assim que ele nunca saiu do chão, né? Você conhece essas pessoas que falam, não, eu não vou cair. Eu achei que você não tem medo de cair. Não, eu nunca levantei, né? Eu nunca saí do chão, né? É interessante. Me lembrou do Gandhi também, né? Que
pessoa ofendeu ele lá, né? E aí perguntaram para ele, mas Gandhi, você é o Gandhi, não vai perdoar essa pessoa? Ele falou, não. Como o grande Gandhi não vai perdoar essa pessoa? Pô, eu não me ofendi. O que ela disse não me ofendi. Então, para que eu vou perdoar se eu não me ofendi, né? Ela falou por ela mesma. Então, a gente precisa entender o quanto, né, a gente ainda precisa renovar nossos pensamentos e às vezes, que nem você falou, aquele ali dirigente, eu sou espírita há tantos anos, aí reencarna um netinho desse dirigente e fala algumas coisas para ele, porque ali muitas vezes tem um espírito muito mais inteligência, de experiência, vivência, e às vezes traz uma questão que essa pessoa que se acha e que conhece tudo não vai responder. Vai responder talvez baseado na sua orgulho, na sua vaidade, mas a gente nunca sabe, né? A gente sempre está aprendendo, né? E essa é a verdade, né, Tiago? Não, até conversando com um amigo aqui, se você conhece ele, Xavier, eu elogiei ele, agradeci ele, eu considero ele como um mestre, assim, não te chamo também de mestre, também chamo ele porque ele me ensinou muito lá, né, desde dos bancos da minha formação, dos cursos e tudo mais, eu fiz um elogio para ele. Olha o que ele me respondeu, ele disse assim, eu sou aquelas formiguinhas lava-pés das mais insignificantes. Ele sempre me fala isso, quando eu faço um elogio, ele manda o desenho de uma formiguinha, assim, sabe? O emoji de uma formiguinha. Eu acho isso tão legal. Então ele treina isso, para ele não se coloca numa posição, pelo amor de Deus, eu me considero ainda como um desses trabalhadores pequenos. Se o próprio Chico se colocava nessa condição de um trabalhador pequeno, e é verdade, Nando, o Chico ele tinha contato com seres até de outros orbes, ele é apenas um representante. Então, quando a gente tem contato com esse todo, a gente realmente se sente pequeno, porque a gente faz parte de um processo, né? Aquele que se exalta realmente é uma atitude até um pouco doentia, não é, amigo, no sentido psicológico. E o meu xará do texto bíblico lá, o Tiago, no 4:26, ele diz assim que Deus, Nando, ele se opõe aos arrogantes, mas concede graças aos humildes. Ele coloca barreiras, olha só, Deus vai colocando barreiras, dificuldade àquelas pessoas que se colocam numa posição arrogante. Então parece que a vida realmente cria dificuldade se a gente quiser realmente ficar nessa postura de queixo levantado. Né? Não, não vale a pena não, porque isso é muito passageiro e temporário. Porque a vida, ela é a lei que nos rege, né? Ela nos coloca no lugar, na hora certa, no lugar certo, e nos coloca num devido lugar. Se um dia a gente vai e muitas vezes vai lá para as primeiras cadeiras, a vida coloca a gente nas últimas. E, né? E que chato que a pessoa que chega num determinado lugar e aí ele senta lá nas primeiras cadeiras porque ele quer ser visto. E antecipando, é melhor você estar lá no fundo e ser chamado do que você estar na frente, né? E não ser visto muitas vezes, não é verdade? Então, é diferente essa posição, né, Tiago? Sim, amigo, eu até já aconteceu isso comigo. Eu cheguei, estava numa reunião, um amigo, que ele era meu amigo, tava com a... Cheguei e sentei perto dele, assim. E eu fui motivo desse ensinamento. Eu deveria ter sentado longe. Se ele quisesse na amizade, eu vivi esse ensinamento, senti isso que eu errei. Na prática, isso aí, Nando. Eu deveria ter sentado no último lugar, mas eu fiz exatamente como Jesus falou para não fazer. Eu cheguei lá e tal, mas sim, eu senti coisa de amizade, mas depois eu pensei, realmente, olha só, que falta de humildade. Era melhor eu ter sentado lá longe, e tudo, né? Se ele quisesse, ele me chamaria. Então, eu vivi essa experiência, eu convido os amigos para que a gente consiga se policiar, sabe? Onde eu posso estar querendo exaltar a minha personalidade, mostrar que eu sou bom, que eu sou experiente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Se colocar numa, eu sou um bom médio, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom passista, eu tenho muita energia, coisas assim, sabe? Minha mediunidade é maravilhosa, coisas que não combinam com um discurso de um cristão uma mentalidade com um coração puro. A espiritualidade gosta de trabalhadores humildes, porque é ela que faz a maior parte do processo.
Então, é uma atitude nobre, saudável, e nós teremos paz no coração e capacidade de aprender mais com as outras pessoas, porque a gente não se fecha, não é, amigo? Exatamente, nosso querido Tiago. E a gente, com essas palavras do Tiago, a gente já se prepara para o momento de prece, de oração e de vibrações. A gente pode fazer esse exercício de boas maneiras, de mandar boas vibrações para aquelas pessoas que estão precisando. E aí a gente sempre fala de reservar aquele copo de água, aquele, né, recipiente com água, para que os benfeitores possam trazer aí boas energias também nessa condutora que é a água. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Nós possamos nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos ao nosso mestre querido, que nos deixou exemplos de boas maneiras, exemplo de bondade, de amor, de caridade, de fé, de esperança. Que nós possamos entender. E por que será que a gente chama Jesus de mestre? Porque ele veio nos ensinar essas boas maneiras, como nos comportar, e principalmente diante do próximo, e diante de situações que, né, muitas vezes nós extrapolamos indevidamente, entramos num espaço que não é nosso, numa fala que não é nossa, e que precisamos para realmente estarmos exemplificando ou praticando a fraternidade, é saber ouvir, é saber compreender, é saber que determinadas pessoas, irmãos nossos, se em um momento ainda não conhecem determinada coisa, ou tem alguma sapiência ou saber de determinados saberes que nós temos, o tempo levará, né, passará e esse irmão irá saber. E se a gente puder, e se assim a vida se apresentar, e se for na conquista pelo amor, quem sabe possamos, né, ajudar esse irmão. Então, antes que erremos, antes que a gente troque os pés pelas mãos, como dizemos, pedimos aos benfeitores espirituais que nos protejam, que nos ampare, que nos intua, que nos inspire, para que a gente não entre no campo do outro, não invada, não se invadir, né, a linha de proteção ou aquela linha que a gente precisa respeitar entre um e outro. Que a tua bondade, Mestre Jesus, nos ajude. E hoje queremos estender e pedir-te que essa bênção tua se estenda aos irmãos que estão em situação da qual o Evangelho hoje está nos trazendo, da qual o Evangelho está nos apontando, entre muitos irmãos nossos que estão precisando dentro dessa esfera de atitude. Mestre Jesus, além ainda desses irmãos, queremos pedir a todos os lares, a todos os lugares, aos nossos familiares, entes queridos, a todos os seres que vivem nesse planeta, a todas as vidas que palpitam neste planeta, ao planeta todo, a Pachamama, como os andinos chamam, a Terra, nossa Mãe Terra, possam todos, todas as situações, tudo, receber a tua bênção. E assim, Jesus, te agradecemos imensamente pela sua bênção de hoje, lá de ontem, de agora e de amanhã. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, nós queremos trazer recadinhos aqui para você, né? Um deles é que se você não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, você pode fazer e pode estender a sua mão de onde você estiver para alguém que está do outro lado do planeta, onde não existe centro espírita, onde não existe uma programação como essa, e aí com a internet hoje, chega no planeta todo. Então você pode ajudar, porque vai ajudar o próximo lá
a gente manter esse programa no ar, a toda a rede Boa Nova de rádio, a toda a TV Mundo Maior. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Acesse também através dos telefones 0800 12 018 38 e também através do 11 2458 3214. Temos também o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido aí pelo seu smartphone. É o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é essa facilidade que a gente tem de transmitir um crédito do nosso banco para outro banco. Então, anote aí que é o mesmo número do WhatsApp, o 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E aí temos outros motivos, né, Tiago? Quando os sócios do Clube Amigos da Boa Nova, assim, são vantagens até, né, Tiago? Com certeza, além de fazer parte de um time abençoado que leva Jesus para todo o nosso planeta Terra, qualquer horário você pode sintonizar. É tão bom, né, Nando? Ter uma emissora de rádio, de TV, que fala de Jesus, fala do Espiritismo Redivivo. Então você vai poder ter descontos nas livrarias Mundo Maior. Olha só, Nando, que coisa boa. Descontos exclusivos para lá para o Mercalivros, para peças de teatro, eventos culturais, até os eventos da FEAL. Você vai ter desconto por ser membro do Clube Amigo da Boa Nova. Então, fazer parte desse time, você vai se sentir feliz e orgulhoso, sabendo que seu recurso vai ser bem empregado. Exatamente, é isso mesmo. Então faça parte aí, hein? Entre em contato. Vou voltar aqui no texto, né, para o nosso Tiago aí colocar aí suas considerações, as suas reflexões. E aí o Emmanuel continua dizendo assim, ó, não assalte os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não ofusque, né? Ofuscar, né? Com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Então é aquela questão, né? Se a gente usa aquilo que a gente já sabe, e aí, de repente, a gente humilha aquela pessoa ali, né? Ofusca aquela pessoa. E não é isso, não é por aí. E Jesus não veio para fazer isso, ele veio ele nos exaltou, né? Ele disse que faríamos o que ele fez e muito mais. Ele sempre estava trazendo nos iluminando, né? Com sua palavra, com seus exemplos, né, Tiago? Sabe, Nando, que Jesus deu exemplo para nós de todas as virtudes. E lá em Mateus 10, teve um homem que chegou correndo para Jesus e falou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? E Jesus falou assim: Você me chama de bom? Eu não sou bom. Olha só o exemplo de Jesus, Nando, que coisa linda. Ele já tinha esse antídoto para que a gente não, contra essa alta exaltação, essa promoção, né? Então a gente tem que se imunizar desse sentimento. E você vê como que a palavra que ele fala, que ele coloca, que o Emmanuel coloca, a gente ofusca as outras pessoas, ofende as outras pessoas, é uma falta de educação a gente se colocar numa posição mais acima. E se você me permite, amigo, abrir um capítulo novo para esse ensinamento, que quando a gente se coloca nessa posição para cima de ofuscar as outras pessoas, a gente perde, meus amigos, vamos falar a verdade, as oportunidades em que Deus quer falar para nós. Se nós estamos radiantes, cheios de si, a vida nos traz sinais a todo momento, Nando. E na oração da humildade que a Mimi faz, um dos pedidos dela, Nando, que ela fala assim: Poxa, Senhor, que eu tenha a humildade para ouvir a sua voz, né? Para conseguir entender a mensagem de Deus, às vezes, nos outros lugares. E quando a gente não está cheio de si, a gente não perde a comunicação com Deus. Olha só como a gente interrompe esse fluxo, essa conexão divina. Prejudicamos, né? Essa comunicação acaba sendo prejudicada, né? E aí, para encerrar aqui o texto, o Emmanuel diz assim: se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exibindo poder. Nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Isso me lembra muito Paulo, né? Quanto Paulo se rebaixou.
né? Quando ele cai ou lá do camelo ou do cavalo, uns falam que é camelo, outros falam que é cavalo, ele foi para o chão. E no chão ele ficou. No chão ele ficou, assim, também falando simbolicamente, ele ficou pequeno, ele se apequenou, ele se diminuiu, porque ele era um homem poderoso, né, Thiago? A ponto dele dizer assim, Nando, já, olha como ele rebaixou a personalidade dele. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ele realmente acho que chegou nesse nível assim de excelência, de compreender realmente esse ensinamento que a gente está tendo aqui hoje. Nando, que esse ensinamento não só traga só boas maneiras para a gente, Nando, mas dilate o nosso coração, para a gente conseguir enxergar, sentir o amor de Deus, a proteção paternal de Deus. Quando a gente se enche de si, Nando, é o que o Paulo disse também, né? Esse é o momento que a gente está mais fraco. Quando a gente se sente fraco, se sente uma criança indefesa, esse é o momento espiritual que a gente está mais forte, porque a gente está conectado com Deus. Aquele homem que surge lá enfermo diante de Jesus, né, que estava todo inchado, né? Que a gente sabe, que você até mencionou aí Hidrópico. como hidrópico. Hidrópico. É. Então, aquele homem hidrópico, muitas vezes a gente se torna esse homem todo cheio, todo hidrópico, todo cheio de orgulho, de vaidade, né? De achando que sabe de tudo. Então, chega um momento que a gente precisa se diminuir para a gente depois merecer o crescimento, né? O Paulo, ele diminuiu o Paulo orgulhoso, né, do Saulo orgulhoso para o Paulo humilde, né? Então, essa lição, como você falou, realmente ela toca aqui os nossos corações para a gente silenciar, fazer um exame de consciência de cada um de nós, se a gente às vezes não sabe, não se exalta demais, né? A gente tem que se conter muitas vezes, né, Tiago? Tiago, as suas considerações finais aí desse texto maravilhoso de hoje e depois, em seguida, já as suas despedidas aí, né, das nossas queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes. Nando, eu só peço para a gente realmente se policiar a respeito desse ensinamento, buscar ter boas maneiras, buscar ter um carinho especial por nós, pelas outras pessoas, porque sendo dessa maneira a gente chega até a ofender, ofuscar as outras pessoas, até a humildade as outras pessoas. E também a gente vai ter a oportunidade de ouvir melhor Deus, sentir melhor Deus, e fazer uma leitura dos sinais. Se a gente chega cheio de si, Nando, aqui não tem nada para me ensinar, eu que vou passar. Quanta coisa a gente vai estar passando por cima, quanta coisa. Então, ser humilde é também coletar o amor de Deus com uma maior profundidade. Então, eu peço que essa mensagem de boas maneiras que a espiritualidade nos coloca aqui, seja trazida para o centro espírita, para o nosso trabalho, para a nossa família, para todo o nosso momento, meu amigo. Eu agradeço estarmos juntos. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade de estar conosco aqui, né, para a gente, unidos aqui, todos e todas e todos, trazer essa mensagem do nosso Mestre Jesus querido. Então, a gente espera você no próximo programa Alvorada, né? Entre em contato com as nossas telefonistas, mande recadinho, né? Que a gente fica muito feliz com esses recadinhos. E aí, agora, as nossas despedidas aí finais, né, Tiago? Tiago, com aquele tchau, tchau tradicional. Tchau, tchau, Tiago! Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.